Olá, alunos do nono ano, aqui com vocês, seu professor Fernando Alves, no nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas, para a gente trazer mais uma aula hoje, iniciando aí, galera, o PET 4, né? E vamos falar hoje da semana 1, tá bom? Então vocês acompanhem aqui no nosso canal, aí, enquanto isso vocês vão lá, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, comentem, dá o like lá, né, também, importante, o nosso canal progredir aí com um canal legal, trazendo aí as aulas de arte para vocês, a explicação aí para vocês nessa aula de hoje. É importante que vocês participem, interagem, compreendam e assistam nossas aulas, porque através das nossas aulas nós vamos delinear, fragmentar esse contexto todo da aula aí para vocês na hora que forem fazer atividade, não terem dificuldade com relação ao contexto. Importante aqui vocês compreender o conteúdo. Você compreendendo o conteúdo, fica muito mais fácil para você interpretar aí e analisar todo o exercício e depois futuramente fazer as avaliações, as provas, né? Então aqui esse PET 4 a gente vai estar retratando junto com vocês. Então aqui para a gente compreender, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente estar marcando, né? Ok? A gente marcando aqui nossas aulas. Então hoje nós estamos aqui, ó, com a nossa aula, na página 91. Então vocês acompanham aí, pega a apostila, vai acompanhando a aula, não precisa de numeração de página nenhuma aqui nessa aula que a gente usa o PowerPoint. Vocês podem estar acompanhando aí em casa pelo material que vocês têm, ou então virtual. Vocês acompanham, a gente vai disponibilizar o PDF para vocês também, para vocês estar acompanhando. Então por isso, assistam a aula e participe aí das atividades, tá bom? Então, como nós vamos trabalhar essa linguagem que é não verbal e verbal, né, que é a história em quadrinhos, e que vocês gostam muito, é importante vocês acompanhar como começou toda essa história aí. A gente vai trabalhar aí a questão da arte visual, tá bom? Arte visual, para a gente poder compreender todo esse processo de criação, o surgimento de várias revistas que nós temos hoje que servem de forma de entretenimento. O objetivo da história em quadrinho, né, é justamente divertir o leitor. Ele entra aí no gênero de português como humorístico, né, humor. Né? O humor traz a diversão para a gente rir, entretenimento, né, ler, participar, se envolver com a história que é contada em forma de quadrinhos, né? E é mais conhecida as tirinhas também, as histórias em quadrinhos, o HQ, que a gente vai estar falando aqui para vocês. Então, desses 11 tipos de arte que nós temos, a história em quadrinho é uma delas, né? Que esses desenhos gráficos que a gente vai compreender aqui é toda essa questão. Então é uma história divertida, despojada, que traz entretenimento, ali o passatempo para as pessoas, né? Então essa leitura que hoje é usada muito na língua portuguesa, em outras matérias também, como interpretação do gênero textuais, para compreender todas aquelas alunos que estão diretamente inseridos. A história em quadrinho, ou conhecido como HQ, é o nome dado à arte de narrar a história por meio de desenho e textos dispostos em sequência. Então, conta uma sequência disposta como usa a linguagem verbal e não verbal, né? Aí faz parte de enredo, personagem, tempo, lugar e o desfecho daquela história, que geralmente traz um tom humorístico no final, ou algo que a gente cai na risada, ri muito com as histórias de quadrinhos, né? Geralmente a sequência é feita de forma horizontal, né? Geralmente horizontal, e muitas vezes também traz na forma vertical também, né? Essa sequência, mas a maioria é horizontal, é como se fosse uma tira, né? Então, dali traz uma coisa que a gente não pode esquecer, são os balões. Aqueles balões trazem o quê? As escritas, informações que estão ali despojados ali dentro daquela questão, de forma que os personagens vão venciando o tempo, o lugar, o espaço, para a gente compreender cada quadrinho, cada espaço daquele ali. Então a gente vai estar falando aqui com vocês. Né? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos, né, para trazer, influenciar o leitor e o gênero textual, a tirinha, a história e quadrinho. O intuito é trazer o leitor para dentro da história, né, da história contada ali,
para interagir, né, comunicar as falas dos personagens, que eles usam o quê? Os balões, textos escritos, e também vários formatos de interpretação. Então, os balões são formas distintas de interpretação. Eles têm uma linguagem que assemelha a comunicação, né, aos sons da comunicação de forma verbal e não verbal. É isso que a gente vai entender. Por exemplo, aqui no texto aqui trouxe para vocês entenderem um pouquinho as linhas contínuas, né? Sugere o quê? Uma fala em tom normal, a pessoa está falando em tom normal, sequência normal, né? Os balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando, ele não está falando, está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam o pensamento, né? A pessoa está pensando. Então tem muitos balões que trazem essa questão, né? Aí as tirinhas aí da Mônica, as tirinhas da Mapá, né? Então vai trazer essas características aí, né? E várias outras tirinhas e outras revistas que nós temos pelo mundo afora. Então, geralmente, os balões com traços pontiagudos dizem aqui gritos, né? Forte ali, expressivo, né? Aqueles pontiagudos, todos os lados pontiagudos, o de novo no pensamento. Então, é bem simples a gente localizar aí. E eles fazem também o uso do recurso onomatopeico. Os sons onomatopeicos, é chamado de sons onomatopeicos, que define aí algumas palavras que tentam reproduzir os sons. Então a imagem usa os sons onomatopeicos, que é aqueles balõezinhos que, por exemplo, palavras que expressam os sons, né? Pá, plá, plá, a porta bateu, né? Por exemplo, é uma da questão. Usa muito nas tirinhas, né, com texto, e nos cartoons, por exemplo. Como que é o som do trovão, né? Tic-tac, né? Como é o som dos ponteiros do relógio, né? Que é o tic-tac. Então aparece a questão, essa característica aí, as palavras em forma de sons, né? Há uma explosão de uma bomba, por exemplo, bum. Então essa palavra bum indica uma explosão. Então plaf, a porta bateu, né? Plof, a porta também bateu. Então são características que usam aí as palavras com sons onomatopéicos, né? Isso aí é muito compreendido nessas características aí para a gente entender. E também há o uso de letras em tipos diferentes de sinais de pontuação para expressar o sentido, né? Por exemplo, traços, formas que impressa sequência, a pessoa está andando, aquelas nuvenzinhas que aparecem para indicar que a pessoa está em movimento, que, né, a passagem de um quadrinho para outro. Então todas as histórias vão estar representadas e vão usar vários suportes de comunicação para ser usado aí nessa transmissão dos quadrinhos. Um deles é os jornais. Vários jornais hoje trazem parte de história em quadrinhos, de tirinhas para contar formas políticas, questão toda também, outras formas, as revistas, os gibis, que é um dos mais utilizados nas escolas, né? E a internet hoje tem vários gibis que a gente pode estar lendo também. Essas características aí importantes para que vocês compreendam, né? Então todos esses balões aqui, né, falando com vocês, tá vendo os gritos, né? As nuvens expressas, todos esses traços aqui representam esse movimento aí. Olha, pensamento, né? Então essas características todas aí. Então é importante compreender cada um para entender. E o sonatopéico também são presentes nas tirinhas, dentro dos cartoons, que expressam muito bem isso aí. A origem das histórias em quadrinhos surgiu nos Estados Unidos, né, chamada revista Trulli, né, que é pelo americano Richard Otacor. Meses mais tarde, o jornal de New York começou a publicar oficialmente essa revista, né, e produzir aí essa HQ que intitulou The Only Kid, né, narrada aí pelas peripécias de uma criança que vivia lá na periferia dos Estados Unidos, né, e ele sempre aparece, esse personagem sempre aparece com a camisola amarela, né, a característica dele é a camisola amarela, né, então surgiu foi a primeira revista a ser produzida. A linguagem que ele utilizava é a gíria, né, dos guetos, né, então da questão, chamada linguagem coloquial, e essa linguagem coloquial era trazida pelas reflexões, né, que retratava aí as questões raciais e urbanas naquela época nos Estados Unidos, em 1894, questão da exploração da escravidão, essa questão toda, né, a questão do negro, trazem justamente essas características aí.
Embora seja considerada a primeira história em quadrinho, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram, né? A gente vai estar falando aqui, né? Por exemplo, as primeiras manifestações tivemos no século XIV nas igrejas católicas, né? Que é contada em forma de quadra via sacra de Cristo, né? Quando ele é preso, desde quando ele é preso, né? Até levada à crucificação. Esses 15 quadros aí são definidos aí via sacra e desenhados aí, feitos pela forma sequencial, que aí influenciou as características dessa, mais tarde, dos quadrinhos, da produção das revistas das histórias em quadrinhos. Né? Aí a imagem do Day Kids, né? É uma criança dos guetos lá, então eu trouxe a questão. No Brasil vai aparecer a revista Tico Tico, né? Que em 1905, né? Período era conhecido mais, idealizado pela artista Renato de Castro, influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho, ok? Né? A gente vai falar daqui a pouco da história da questão da Mônica, né? Mas foi apenas em 1960 o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê. Ou famosa Turma do Pererê, né, galera? Quem não já leu, do cartunista Ziraldo, que fez o primeiro gibi, né, que a gente tem inspirado aí, colorido, essa questão toda, faz parte da nossa cultura nacional aí, a Turma do Pererê, né, Saci Pererê, tá bom? Então, e aí, também nos anos 60 de Carlos surge o que? A Turma da Mônica, né? A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países, né? Com 14 idiomas diferentes. Em 1975, volta em 1964, ele teve a questão, foi censurada, porque ela não pode ter que dar uma parada, porque por causa da censura, por questão do golpe militar, aí instaurou aí a ditadura militar e várias artes teve que ser foram censuradas, não houve condições mesmo. Só em 1975 volta a ser publicada e hoje é uma das revistas mais vistas, mais lidas nas gibis aí da Turma da Mônica, né? Os meninos adoram, as crianças, até os mais velhos também, né? A gente adora, né? Muito bom. É isso, galera. História de quadrinho pelo mundo, né? E aí destaca, uma delas é a Mafalda, que é uma criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, né? Ela sempre era uma menina questionadora, né? Uma menina de 6 anos, questionava tudo, né? Fazia perguntas, né? Sempre trazendo aí um ponto de vista humanista, né? Que ela sobre as situações. Uma foto foi conhecida em toda a América Latina e na Europa, e se tornou um símbolo argentino, mais famoso aí, a foto, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Os balões, a linguagem verbal, né? Também nós temos a questão da característica. Sempre a gente vai ter aqui, ó, esse sinal indica quem está sendo direcionado à fala, né? A fala que a gente fala, interlocutor e locutor no português, né? A fala, as pessoas esperam que o ano que está começando será melhor que o anterior. Aí é uma falsa fala. Após que o ano que está começando, espera que as pessoas e que sejam melhores, né? Então, dizendo que então essas características aí muito interessante. Eu falo argentino Quino aí, trazendo para vocês um pouquinho. Agora nós vamos para nós dizer o que é arte da história em quadrinhos. Explique com suas palavras, viu, galera? Aqui, ó. Primeiro exercício, vai lá, responde. Ficou muito fácil agora da gente responder, né? Qual a origem da história em quadrinho? Faça um breve comentário iniciando as características da arcade. Então, você, muito fácil, hoje nos Estados Unidos, no Brasil, né? Essa é a origem aí dessas histórias aí. Você pode fazer um pequeno resumo e colocar. Identifique e assinale a opção correta sobre a história em quadrinho no Brasil. A primeira revista em quadrinho. Essa ficou fácil, né, galera? Nós falamos aqui agora na nossa aula, vai ficar muito fácil da primeira revista para a primeira revista, viu, galera? A primeira revista, não confundam. Agora que você conhece a história de característica, ali vamos produzir uma HQ? Não, aí ficou bom. Vocês vão produzir, use a criatividade, escolha um tema e façam com capricho. Nessa atividade, galera, é bem simples. Vocês vão produzir um HQ e
os quadrinhos, pensam nos balões que voltam lá, leiam quais são os balões do pensamento, falando gritos, os sons na topeia, quando vai bater uma porta, quando vai explodir alguma coisa, quando vai fazer uma forma diferente. Vale também pesquisar. Crie sua história engraçada e conte pra gente aí no nosso formulário, tá bom? Vou disponibilizar para vocês, tá joia? Então, façam com bastante capricho os balões organizados, desenho, não precisa ser nada com perfeição, mas com capricho, tá bom? Aí vocês vão reproduzir isso aí e depois enviar no formulário para nós, tá joia? Olha aqui o nosso formulário, vocês vão estar enviando semana 1 e semana 2, tá beleza? Vou postar um formulário só para semana 1 e semana 2 nessa aula aí. É bom vocês ficarem atentos para estar enviando o formulário. Eu agradeço a vocês também pela participação na nossa aula de hoje. Agradecer a vocês pela inscrição no nosso canal. Quem não inscreveu, se inscrevam. Até a próxima aula. Bons estudos, fiquem em casa, tá bom?